A paz de Jesus, meus irmãos. Iniciamos mais um bate-papo e a convidada de hoje é a Estefânia. Ela faz parte do núcleo do nosso ministério. E a Estefânia irá partilhar conosco 2 pontos que são muito importantes e que os artistas pecam muito, que é a humildade e a obediência. A paz de Jesus, Estefânia, seja bem-vinda. A paz de Jesus, Leandra, obrigada. Gente, hoje eu fui convidada para estar aqui, pela minha coordenadora. Hoje a gente vai falar sobre a humildade e a obediência. Eu estou exercendo isso aqui agora. Obediência é minha coordenadora. E temos a presença especial, do Joaquim, esse pititico que é o filho da Estefânia. Estefânia, para a gente iniciar, eu queria que você falasse um pouco em que consiste a virtude da humildade. Então, gente, um pouquinho difícil estar falando aqui hoje, mas já que Deus me chamou, vamos falar, que Deus pede. Então, a humildade é uma coisa, eu vou começar falando de mim, porque ela é uma virtude, tá? Ela vem da virtude da temperança. E eu, muitas vezes, já sofri tentando buscar nessa humildade, a verdadeira humildade. Porque muitas vezes já percebi que eu não era humilde, não estava sendo humilde com as pessoas. E esse ser humilde é reconhecer que você como estava lendo na apostila, achei muito interessante, reconhecer a sua pequenez, para nós que somos católicos, diante de Deus. E para nós artistas, que nós estamos falando hoje direcionado aos artistas, o reconhecer do artista, que ele é pequeno, que aquilo que ele faz, a dança, o teatro, a música, o tocar, o cantar, não vem dele, é algo que Deus proporciona para cada um de nós, é algo que Deus nos deu. Então é o rebaixar-se, abaixar-se diante de Deus, e reconhecer, Senhor, é o Senhor que faz tudo em mim. Eu estou aqui só para te servir, e servir com amor. Achar que nós podemos tudo, que nós sabemos tudo, que nós somos autossuficientes, Estefânia, nos leva ao pecado da soberba. E eu queria saber, assim, como que a soberba é o oposto da humildade, e como o artista consegue lutar contra isso, contra a soberba. Então, a soberba, eu acho que ela é muito forte, assim, nos músicos, nos artistas mesmo, sabe? Até que não é católico, a gente vê muito isso. Os artistas, eles começam a ver, nossa, eu estou me apresentando bem, eu estou crescendo nessa área musical, muitas vezes, E algumas vezes a gente cai no pecado da soberba, de pensar, nossa, isso aqui foi eu que fiz, Não lembrar de Deus nesses momentos, Isso é o pecado, de não lembrar de Deus, que foi Deus que te deu aquilo, Aí você começa, nossa, realmente foi eu que fiz isso aqui, podem me aplaudir, eu gosto mesmo, gosto das pessoas sorrindo pra mim, gostando do que eu faço, porque foi eu que fiz. Não, esse é o grande pecado da soberba, A pessoa vai se esquecendo de Deus. Eu acho que a soberba é muito isso. Você vai se esquecendo de Deus e colocando você no centro. Como que a gente luta contra essa soberba? Então, o melhor é que a gente não caia nesse pecado. Mas se a gente cair, porque depois é um pouco difícil de sair, porque até o próprio demônio mesmo, ele, quando ele caiu, era o orgulho, mas junto era a soberba, Eu quero Deus? Não, eu quero ser maior do que Deus. Ele queria ser maior, ele queria ser melhor que Deus. Então, quando nós caímos nesse pecado, é muito difícil sair. Mas quando nós caímos, a gente tem que, eu penso assim, que pedir para Deus as humilhações mesmo, sabe? Pra gente ir voltando a reconhecer, Nossa, realmente, o que eu tô fazendo,
é Deus quem está fazendo isso aqui em mim. Estefânia, por que a falsa humildade afeta tanto o artista? Então, lembra, a falsa humildade, uma vez eu confessando, né, eu não lembro muito bem, mas eu lembro dessa parte que eu conversei com o Padre Tiago e ele falava para mim sobre a falsa humildade, né? Ela é uma excessiva preocupação com a sua própria imagem, né? O que as pessoas vão pensar de mim, né? Nossa, aquela pessoa falou tal coisa de mim e eu fico com aquilo na cabeça, né? Me preocupando com aquilo. E no artista, na vida do artista, isso pode afetar muito ele, porque ele começa, né? Nossa, esse passo de dança, aquela pessoa falou aquilo, eu acho que é melhor eu melhorar isso. E não pensa, Senhor, me ajuda a melhorar nisso? Não, eu vou melhorar nisso, né? E a falsa humildade, ela é assim, eu faço isso bem, mas eu vou fazer quando tiver alguém para me ver, né? Por exemplo, esses encontros maiores, o Festival de Jesus, né? Pra gente que é um encontro maior assim da renovação, eu vou cantar, eu só vou dançar se tiver tantas pessoas lá. Se for um encontro pequeno, eu não quero nem saber. Se for um encontro de paróquia com 15 pessoas, eu não vou. Não me chama que eu não vou, não. Porque eu quero ser visto, eu quero ser aplaudido, né? Eu quero depois que as pessoas reconheçam aquilo que eu fiz. Quando eu descer de lá, nossa, você foi muito bem, irmão. O que é isso? Nossa, Deus agiu mesmo. E aí a pessoa até fala, né? Deus agiu em você. Mas você tá lá com aquilo no seu coração. Ah, obrigado. Mas dentro de você está... realmente, foi eu que fiz. Aquele passo de dança foi eu que criei. E você não reconhece que é Deus, né? Mas por fora você tá, obrigado, irmão, né? Uma coisa assim, um fingimento mesmo, né? Mostrando o que você não é, né? Dentro de você tá pensando uma coisa, mas por fora você está mostrando outra. E é por isso que a falsa humildade, ela afeta tanto o artista. Tem algo que a gente falou muito nessas formações, é que tudo que é belo vem de Deus. Então a gente tem que reconhecer isso, que se eu fiz bonito, se eu cantei bonito, foi porque veio de Deus, não veio de mim, né, Estefânia? Verdade, Leandra. E é isso que consiste em humildade mesmo. Eu reconhecer, né, igual eu falei, e fazer, Senhor, essa música foi o Senhor que me inspirou no meu coração, né? Estou cantando no encontro, Senhor, essa música foi o Senhor que inspirou no meu coração. E se foi o Senhor que inspirou, ela vai dar um bom fruto. Agora vamos da humildade para a obediência. Eu queria que você falasse um pouco por que a obediência é tão importante para o artista. Então, né, já continuando, né, com a questão dos frutos, até escrevi aqui para eu não esquecer, que eu estava vendo, a obediência a Deus, ela é muito importante na vida de todas as pessoas, né? E na vida do artista, ela é muito, muito importante mesmo. Porque quando nós estamos fazendo uma apresentação, cantando, às vezes a gente está cantando na missa mesmo, né? Lá onde a gente vive, né? Vamos pegar esse exemplo simples da missa. Porque quando nós estamos lá, nós estamos servindo a Deus, primeiramente, né? E estamos servindo ao povo que está ali. E se nós estamos ali, é por obediência a Deus. E quantas vezes nós não erramos, né, na questão da obediência? Eu estava lendo sobre obediência e estava falando sobre a passagem que fala sobre Saul, né? Que Deus escolheu Saul, o profeta Samuel foi lá e falou para ele que Deus tinha escolhido ele para ser o rei. E aí e por que Deus escolheu ele? Porque ele era muito bom, Deus tinha dado os dons para ele reinar, né? Saber governar aquele povo. E aí ele chegou um tempo, né? Começou uma guerra e aí Deus tinha falado para ele ir lá. O profeta Samuel sempre ia lá e falava que Deus tinha pedido para Saul fazer. E nessa guerra Deus tinha falado tudo que ele precisava fazer. E aí Saul foi lá e fez. Mas ele fez a mais. Ele não fez só o que Deus pediu, ele fez a mais.
E aí depois, quando ele voltou, Samuel já sabia o que ele tinha feito, que Deus tinha falado. E o que Samuel disse para ele? Olha, Deus disse que você fez aquilo que ele pediu, mas você fez coisas a mais. Aí ele falou, não, mas eu fiz mesmo o que o Senhor pediu. Eu fui obediente a ele. Eu só deixei, né, as pessoas pegarem alguns animais lá daquele povo para eles fazerem oferendas. E o que Deus disse para ele? Olha, por você não ter sido obediente à minha palavra, você vai ser retirado, né, do posto de rei e vai ser colocado outro no seu lugar. Então, gente, a obediência é muito importante, né? Eu ficava pensando, Senhor, eu canto. Aí depois vem o padre, né? Vamos dizer, ele representa Jesus para nós e fala para mim, não é para você cantar aqui mais não. Eu vou ficar assim, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Aí vai outra pessoa fica lá no meu lugar, não porque, nossa senhora, por que aquela pessoa no meu lugar? Não por isso, mas o que eu fiz de errado será que eu não obedeci a Deus? Então, o artista ele tem que ser muito assim, andar muito na linha, né, da obediência a Deus. Prestar atenção naquilo que ele precisa, que Deus está falando, né? Senhor, está sempre em oração, isso é muito importante para a obediência. Está sempre em oração. Senhor, o que eu preciso fazer, o que o Senhor quer que eu faça, né? Porque através da obediência, já estou terminando de falar sobre obediência, através da obediência, nós conseguimos frutos. Tem a passagem que fala, né? Se você faz aquilo que Deus pede, e faz aquilo que a igreja, né, pede para você, você vai conseguir frutos, né, como diz a palavra, 30 por 1, 60 por 1, enfim. Mas se você obedece a Deus, aquilo direitinho que Deus falou para você fazer, você consegue frutos 100 por 1. É muito importante isso, gente. Hoje em dia as pessoas estão precisando de pessoas que vão atrás dele, que estão obedecendo a Deus. Então, artista, seja obediente a Deus. Eu, Estefânia, tenho que ser obediente a Deus. Leandra tem que ser obediente a Deus, porque senão, de que adianta a gente estar aqui, né? Isso não vai dar fruto se nós não formos obedientes a Deus, obediente à palavra do Senhor. Estefânia, eu queria que você falasse de uma forma bem prática, assim, como viver a obediência? Quais os pontos, assim, para a gente traçar a obediência? Pegar a colinha. Ai, gente. Então, eu anotei aqui alguns pontos que são muito importantes mesmo para isso, né? Para a gente viver a obediência em Deus. Né? Que eu já falei a primeira, a oração. Nós temos que estar em intimidade com o Senhor, né? Senhor, o que eu preciso fazer, o que o Senhor quer que eu faça, né? A forma que o Senhor quer que eu faça, que eu cante, que eu dance, enfim. Adoração. Esse é um ponto muito importante, né? Se você não consegue fazer adoração todos os dias, fazer pelo menos, né, toda semana. Estar lá com Jesus. Quando eu não consigo ir, eu fico assim, meu Deus do céu. Parece que essa semana Jesus falou comigo aqui em casa, mas eu não fui lá atrás dele, né? Meu amigo. E terceira, Eucaristia, né? Adoração, primeiro a Eucaristia, né? Receber Jesus. A gente fez a oração, a adoração, e quando eu recebi Jesus, eu vou estar, não tem como estar mais íntimo aqui nessa terra do que recebendo a Eucaristia. A reconciliação, né? A confissão, você está sempre se examinando, até no mais pequeno que seja, né? Porque Deus gosta de um servo humilde que reconhece as suas fraquezas, né? Então, e já começa a humildade daí também. O estudo bíblico, que é muito importante, né? Lá tem as passagens falando sobre Jesus, como Jesus era humilde, né? E como é importante para nós vermos que o próprio Deus era tão humilde, né? Isso é uma inspiração, é o maior exemplo que nós podemos ter, né? Jesus e depois Nossa Senhora. E por último, buscar ter uma vida que agrada a Deus, né? Sempre estar refletindo, meditando. Isso está agradando a Deus?
né? Se você não consegue perceber isso, procura um padre, né? Para estar te direcionando. Será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou no caminho certo? Enfim, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco daquela que você até mencionou agora, de Maria, aquela que é o nosso espelho de humildade e de obediência. Eu queria que você falasse como que a gente pode se espelhar em Maria em relação à obediência. Como que a gente pode ser obediente assim como Maria foi? Maria, igual eu falei, né? Primeiro Jesus, nós temos esse exemplo, e Maria. Acho que pode até trocar. Primeiro Maria, porque o anjo veio falar com ela primeiro, e depois Jesus veio nos mostrar, né, a verdadeira humildade também. Só que a humildade, aqui tem que pegar um ponto, a humildade de Jesus é uma humildade perfeita, porque Jesus é Deus, né? Ele veio para essa terra como homem, mas ele é Deus ao mesmo tempo. Nossa Senhora, ela recebeu uma graça de Deus, por isso a humildade dela não é perfeita, porque ela era um ser humano como nós, mas nós não chegamos aos pés de Nossa Senhora, porque ela se abriu a essa graça de Deus, né? Isso, daí já começa a questão da humildade. Nossa Senhora era muito grande, e a obediência que ela teve a Deus. Sempre que Deus falava alguma coisa para ela, ou para São José mesmo, ela acatava, né? Com obediência. Ela sabia ela não sabia como iria acontecer, né? Desde o começo, quando o anjo falou, mas ela sempre ela reconhecia, porque ela fazia isso, estudo bíblico, né? Ela sabia que Deus faria o melhor, né? E se Deus tinha falado para ela que ali estava o Salvador, ela obedeceu porque era o próprio Deus que estava ali. Às vezes ela não compreendia isso, mas ela falava: Senhor, né, como Pedro falou, por tua palavra eu vou lançar as redes, eu vou fazer isso que o Senhor está me pedindo, né? Mesmo com medo, mesmo sem entender, mas eu sei que o Senhor está pedindo algo que vai ser bom não só para mim, mas para os meus irmãos. Eu acho que Nossa Senhora ela era obediente a Deus, e ela sempre pensava nisso, né? Não só nela, mas nos seus irmãos. Isso é um ato de obediência, de humildade, né? A obediência e a humildade, Estefânia, elas são frutos de uma vida íntima com Deus, né? De conhecer quem é Deus, conhecer o que Deus quer para mim, conhecer o que Deus é, o que Ele pode fazer. E eu queria que você deixasse uma mensagem final pra gente. Primeiro eu quero agradecer mesmo por ter chamado, né? Eu acho que isso primeiramente foi Deus, né, me chamando a meditar mais sobre isso, sobre a questão da humildade, de ser mais humilde, de ser mais obediente, porque às vezes eu também erro nisso, gente, porque, né, nós não somos santos, nós erramos também. Quem está aqui na frente não somos santos, né? Estamos buscando a santidade, mas eu erro muito. Nossa, às vezes meu coordenador, né, a gente deve muita obediência ao nosso coordenador, porque muitas vezes Deus fala através dele, e eu já pequei tanto nisso, que eu fico pedindo: Senhor, me ajude a não ser tão medrosa. Eu erro muito por ser medrosa às vezes. E acho que muita gente vai ver isso, se identificar, né? Mas para terminar, eu queria, né, só lembrar aquilo que eu estava falando, né? De Jesus. Nós temos que nos espelhar muito em Jesus, né? Duas virtudes principais de Jesus, que é a humildade e a mansidão, né? Quando nós percebemos que nós estamos fazendo algo errado, nós sermos humildes, né? Muitas vezes abaixar a nossa cabeça e pensar: isso, eu estou errando nisso, né? Isso não está certo. E na mansidão desse parar, esse parar, né, para pensar, já é um começo da mansidão, porque você começa a pensar naquilo que você fez e vai tentando melhorar aos poucos, né, naquilo que você precisa melhorar. Mas é isso, né? A gente tem que fazer esse estudo bíblico, como eu tinha falado, e se voltar mais para Jesus, né? Nele nós vamos encontrar tudo que nós precisamos, né? Não só o reconhecimento da humildade, da obediência, mas tantas outras virtudes que nós precisamos viver. Muito obrigada, Estefânia. Deus te abençoe seu ministério, a sua família, o pequeno Joaquim.
Muito obrigada. Amém. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse vídeo, curte abaixo aqui, tem um joinha, deixa o seu joinha, tá bom? A paz de Jesus e até a próxima.